Quinta-feira, 18 de setembro, bem-vindos ao tema do dia do 00. Eu sou o Vítor Hugo Monteiro e tenho comigo Miguel Amaral, editor do 00. E hoje vamos abordar o derby do Minho entre Vitória Sport Clube e Braga, que vai ser disputado no próximo sábado. Miguel, sabemos que este jogo é sempre fervoroso, apaixonante, e começo por perguntar o que podemos esperar do derby minhoto. Bom dia, Vítor. Eu arrisco mesmo dizer que é um jogo ímpar em Portugal. Pela rivalidade, muitas vezes está em jogo mais que uma partida de futebol. Já tive a oportunidade de estar em Braga e em Guimarães a ver estes derbys e é realmente uma experiência fabulosa de se destacar no nosso futebol, e era bom que existissem mais rivalidades deste tipo. Dois projetos diferentes. Este derby aparece numa fase da temporada onde já foi possível perceber algumas tendências das equipas, do que têm apresentado, mas eu falei dos projetos diferentes e, de facto, o Braga, para esta época, apareceu com o maior investimento da sua história. Em sentido contrário, o Vitória com muitas dúvidas, muitas saídas, indecisões, dúvidas se a equipa conseguiria dar uma resposta positiva num clube de muita exigência, mas a verdade é que apenas um ponto nesta fase separa as duas equipas após 5 jornadas. Portanto, acho que estão reunidas as condições para um grande espetáculo. A verdade é que o Vitória começou o campeonato com um início meio cambaleante, difícil. Sentes que estão a reagir bem? Os sinais são positivos, não é uma grande amostra porque, de facto, depois de uma escorregadela aconteceu só a vitória na Amadora, que acabou por ser uma exibição consistente do Vitória. Foi um início muito difícil, mesmo o final do mercado com as saídas do Tomás Handel e do Tiago Silva, também gerou-se bastante pressão. Depois da derrota em Moreira de Cónegos, o presidente António Miguel Cardoso soltou aquela frase forte de que se a Vitória não terminar a época em quinto ou acima na tabela, se demite. Portanto, era um momento quente no Vitória. Acho que o Luís Pinto, com as semanas de trabalho, começou a perceber também a equipa que tinha nas mãos, ajustar um bocadinho as suas coisas, não perdendo a identidade do Luís Pinto, mas a nível tático ajustar algumas coisas que se ajustam mais a este plantel. Na oportunidade muitas vezes está o ganho e há algumas deficiências no plantel Vitória que são oportunidades para os jovens aparecer. Já estamos a ver o Gonçalo Nogueira, o Miguel Nogueira, portanto acho que mais jovens vão aparecer, acredito, e acho que estas oportunidades vão surgir e quem sabe podem despontar novos talentos da talentosa formação do Vitória. Contra o Estrela Amadora, 2 notas muito interessantes. O Juan Castilho mostrou-se bem na primeira exibição na baliza e acho que pode ser um guarda-redes que pode dar um upgradezinho na posição comparando com o Charles. E também, sempre de salientar, especialmente no Vitória, que nos últimos não é um problema que vem nesta época, que era a ausência de golos dos avançados, o facto do Nelson Oliveira e do reforço, o Aldion Ndoi, terem conseguido faturar. Portanto, são sinais positivos que dão alguma confiança para a equipa abordar este jogo, que pode ser também um momento interessante na temporada de acalmar com bom resultado e da equipa com tranquilidade abordar o resto da temporada. A verdade é que o Braga também vai numa série de jogos sem vencer no campeonato. Que problemas tem revelado? O Braga, isto é uma análise muito à superfície, mas é muito desconforto que vemos nos jogadores, ou seja, a equipa tenta, a equipa nota-se que percebe um pouco o que o treinador pede, mas não consegue executar. E é raro o jogador do Braga, do plantel atual do Braga, que nós vemos muito confortável na posição em que está. Mesmo as abordagens táticas, as escalações das equipas são diferentes, não se consegue perceber muitas tendências, e é difícil perceber um pouco este Braga. O Braga é uma equipa com muita posse de bola, a equipa com mais posse de bola em média na Liga Portugal até ao momento. Só que muitas vezes é uma posse de bola estéril, que não tem grandes frutos e que, apesar do Braga ter esta posse de bola, raramente se percebe que o Braga controla os jogos. Defensivamente, a equipa, mesmo nas vitórias mais confortáveis, eu recordo a primeira jornada com o Tondela, já tinha deixado alguns sinais de preocupação. 4 jogos consecutivos a sofrer, alguns sinais preocupantes. A lesão do Larga Bielka, que está em dúvida para este jogo, e a lesão do Paulo Oliveira, que está fora, também podem ter impacto. E tem sido um grande problema do Braga também, tal como os golos dos avançados no Vitória. A defesa do Braga também não é um problema que vem desta época. Para o Braga dar o salto é muito importante que o setor defensivo dê uma resposta positiva.
portanto, há aqui algumas dúvidas neste momento em relação ao Braga e este jogo de sábado também vai ser importante. E perante este cenário de incerteza, quem pensas ser o treinador que entra mais pressionado, Luís Pinto ou Carlos Vicente? Pelas expectativas criadas para a temporada, claramente é Carlos Vicente, acredito. Percebi a aposta em Carlos Vicente. O Braga há vários anos que não fica abaixo do quarto lugar. A distância, acredito que para o Braga, para os restantes clubes fora os três grandes, é grande. E António Salvador percebeu que para o Braga dar o salto será importante, ou quase certo, que terá que ter um treinador que faça realmente a diferença no banco de suplentes. E por isto esta aposta arrojada, uma árvore, como se diz Guardiola, que já deu nomes como Mikel Arteta, como Enzo Maresca, e Carlos Vicente também enquadrava-se um pouco nesse caminho, e acredito também que as entrevistas que aconteceram com o treinador tenham convencido os responsáveis do Braga. Mas é claro que Vicente também tem que perceber um pouco o contexto em que está. Eu acho que também o treinador, inteligentemente, já percebeu que não pode exigir à equipa e aos jogadores fazerem tudo o que ele tem na mente, também tem que se adaptar um bocadinho aos jogadores que tem. E, portanto, acho que é um momento importante da época. O Braga, a distância para o topo já é grande, já são 7 pontos de diferença em relação ao primeiro lugar e, portanto, não há muita margem para o Braga desperdiçar. Portanto, acho que é um jogo de grande exigência para os minhotos e também pode definir muito do que pode ser os próximos meses do clube. E o que é que os números nos fazem antever nesta partida? Sim, os números muito curiosos em relação a esta partida. No levantamento que eu fiz, muito com a excelente base de dados do 0-0, deu para perceber algumas tendências. Em primeiro lugar, Carlos Vicente pode fazer história. Pode tornar-se no primeiro treinador estrangeiro pelo Braga a ganhar um jogo da Primeira Liga em Guimarães. De facto, é um dado muito curioso. O último treinador estrangeiro a ganhar em Guimarães, mas foi num jogo de taça, foi o argentino Mário Imbeloni, na época 77-78. Já passaram, não muitos, mas por exemplo Fernando Castro Santos por 2 vezes e Alberto Pazos, os 2 espanhóis, já passaram pelo clube e não conseguiram vencer em Guimarães. De facto é muito curioso. Também aqui dados bastante interessantes e que provam também como a tendência destes derbys mudou. O Braga entre 1984 e 2005 esteve sem vencer em Guimarães. Portanto são 21 anos sem conseguir vencer na casa do maior rival. Nos últimos 10 anos, aliás, nos últimos 10 jogos, o Vitória só venceu 2. Vitórias Bragas no Dom Afonso Henriques. Portanto, a prova deste crescimento do Braga, da competitividade do Braga neste tipo de jogos e que o Braga neste momento tem superioridade no Vitória se compararmos anos mais recentes. Para terminar, o Ricardo Horta, que jogando, e espera-se que o Ricardo Horta entre no 11 e também o Zalazar, que também são boas notícias para o Braga. O Ricardo Horta jogando vai fazer o seu 20º encontro em derbys de domingo com o Vitória e vai igualar o Alain no 5º lugar, o Alain que passou pelo Vitória e pelo Braga. E também fica mais perto do recordista, que é o Artur Correia, antigo lateral do Braga, que fez 22 derbys minhotos. Portanto, os números aqui provam de facto, têm coisas muito interessantes e também aguçam um bocadinho o apetite para o jogo. Vicente pode fazer história. Claramente, o Braga tem vindo a melhorar o seu registro no Dom Afonso Henriques. Obrigado, Miguel. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Nota ainda para os novos episódios desta quinta-feira, de Destino de Saudade e de Mundo Fantasy.